Boa noite. Inventado muito antes da geladeira e do freezer, o sorvete, essa delícia refrescante é sucesso em qualquer estação. Mas quando a temperatura sobe, certamente o consumo é muito maior. E talvez isso justifique a liquidez e a resistência, sem falar da solidez da sorveteria Glacial, tradicional na cidade de Manaus e firme e forte desde a década de 60. E para falar dessa trajetória de sucesso da sorveteria Glacial, a convidada é a empresária Lani Lima. Bem-vinda, Lani, que prazer ter você aqui. Boa noite, como vai? Tudo bom? Boa noite, eu que agradeço, Júnia, pelo convite, até mesmo por lembrar da média empresa em Manaus, né, que somos nós, instalada há muito tempo. E aí eu gosto muito, agradecer por esse convite, que é muito importante até mostrar para a nossa região como é que funcionam as empresas de médio porte, como a nossa sorveteria Glacial. Pois é, e esse espaço exatamente para trazer o empreendedor que está aí contribuindo, injetando na economia do Estado, dando emprego. E é óbvio que a sorveteria Glacial tinha que ser lembrada e convidada, até porque entre tantos outros empreendimentos, como o TV Lá, como o Bemol, certo, e tantos outros que já passaram pela bancada e ainda vão estar aqui, merecem ser prestigiados, porque realmente estão aí no mercado firme e forte, né, Lani? Mas falar da Glacial, Lani, é algo assim que passou pela vida de muitos estudantes, milhares de estudantes passaram por lá, era ponto de encontro, ali se formaram amizades, namoro, teve até casamento. Eu mesma frequentei, quanto sorvete de tapioca tomei. Na época, quem atendia lá era a dona Palmira e o seu Antônio. Sim, seu claro, sogro, né? Sua sim, sogra, são portugueses. Sim. Você é casada com o José Antônio, que é filho deles. Isso. E já está na empresa há 17 anos. Fala um pouco dessa trajetória da empresa, que é uma empresa familiar e genuinamente amazonense. Sim. Bom, a sorveteria Glacial, hoje é empresa, né, já consolidada de médio porte, ela teve uma trajetória bem bonita, né, mas assim, com muito trabalho mesmo, com muito suor da família, vindo da origem de Dona Palmira e de seu Antônio. Eles são portugueses? Sim, vieram de Portugal, e se instalaram em Manaus e tiveram essa ideia de trabalhar com sorvete das frutas regionais, porque o calor chamou muita atenção deles aqui. Era um calor que nós temos hoje na nossa região, que é um clima muito de floresta tropical, então era um calor o ano inteiro. Então eles viram a oportunidade de trabalhar com gelados que era, na época eles chamavam de gelados, né? E começaram a pesquisar e trabalhar nas frutas regionais. Eu lembro até hoje que a dona Palmira conta que ela ficava, sempre quando a demanda era maior, ela ficava cortando o cupuaçu na tesoura. Então, para fazer para o dia seguinte o sorvete de cupuaçu, que era o mais vendido. Imagina a quantidade de cupuaçu que ela cortava para atender milhares de estudantes que eram frequentados ali na esquina da Getúlio Vargas. Isso do mesmo. lado tinha cinema, aquilo ali lotava, era ponto certo. E ali foi um ponto certo mesmo, até porque tinha na época uma loja grande de departamentos. Eu lembro, frequentei muito lá. E as escolas ali na Getúlio Vargas, né? Então, eles perceberam que os estudantes começaram a frequentar muito. Eles abriram um ponto de sorvete para vender o sorvete na esquina ali da Getúlio Vargas e viram que a demanda estava crescendo muito e, com o passar do tempo, eles começaram a pensaram em abrir uma fábrica mesmo de sorvetes, que foi a primeira fábrica, foi ali na Joaquim Nabuco. Então, de lá começou mesmo a atender demanda do distrito, os bairros, e por aí foi. E aí, realmente, eles viram que o sorvete regional, e na nossa região é rica em frutas, né? E eles focaram nessa questão do sorvete regional. Sim. Você é formada em administração e é responsável pela gestão de RH da Glacial, né?
Como é essa gestão do negócio numa empresa familiar, Lani? Nossa, é muito interessante, porque assim que eu comecei a trabalhar na Glacial, eu vi o quanto amor a família tinha vou falar assim, como eu comecei também a amar, né? Uhum. Então, eu vi que a empresa estava crescendo bastante. Nessa época que eu comecei, eu tive a formação da administração e com ênfase nos recursos humanos, percebi na empresa que era necessário ter um setor voltado para os funcionários, né? Então, começou a crescer a quantidade de funcionários, porque as lojas estavam sendo abertas. Hoje são 12 pontos fixos da Glacial. São próprios, né, da empresa. Né? E aí é necessário ter, sim, um setor sensível, que você precisa ter uma administração até preventiva, para que o funcionário se sinta bem trabalhando, se sinta seguro trabalhando nessa empresa. Então, tudo isso é trabalhado. Né? Tem outros setores, que são setores sensíveis dentro de uma empresa, porque hoje a empresa Glacial, ela cresceu muito, ela é médio porte, é um grupo de sorveterias. Então, é preciso ter um olhar mais sensível para um setor do RH, da contabilidade, do setor Você acaba envolvida, pelo que eu percebi, a cara e a voz da Glacial acaba envolvida em vários outros setores. Embora você seja de RH, eu percebi que você tem ingerência também nos outros departamentos da empresa. Sim, porque para você administrar uma empresa, até mesmo em conjunto com outras pessoas, no caso, hoje a Glacial ela é administrada pela família, é uma empresa familiar. E é até interessante falar nisso, porque as empresas familiares, se ela não tem uma solidez, elas quebram logo nos primeiros 10 anos, ou nem chegam lá. Hoje a Glacial ela tem mais de 40 anos, né, de mercado, vindo com toda essa dificuldade, mas hoje já consolidada com toda a sua estrutura de setores, para atender mesmo essa demanda toda. A empresa não optou por franquia, por quê? É complicado? Ela é uma cultura da empresa não optar por esse lado, porque até mesmo eu gosto de falar assim, a dona Palmira tem uma frase que ela fala, olhando de olho no gado que se engorda. É verdade, é o dono que está ali, né? O dono tem que ficar ali em Quem tem essa filosofia também é o coco bambu, que é a famosa barriga no balcão. Isso mesmo, é essa filosofia. Então, a gente acaba levando isso, porque é uma preocupação muito grande com a marca Glacial. Se, de repente, você abre uma franquia e não dá certo, então fica meio que é o nome da empresa que impacta negativamente. Então, é melhor você estar na gerência e na administração de perto. Então, se existe uma franquia, a família não vai poder estar lá administrando. A cada coisinha que acontece, a empresa se preocupa. Então, ela se preocupa muito com o nome que veio sendo construído com de todos esses anos. E hoje ela está assim, e ainda querendo crescer mais sempre, trazendo novidades e tudo mais. Esse teu envolvimento todo na empresa que te fez buscar também estudar a área de Direito, já está terminando, né? Direito. Eu sou apaixonada pelos estudos, então isso eu não nego, eu falo e as pessoas que me conhecem sabem. Eu me formei em administração, aí logo em seguida já entrei no Direito, porque tudo que eu trabalho é necessário ter um conhecimento. Com certeza, então, ainda mais nessa área de RH. Né? Isso, para a empresa não pisar na bola e fazer alguma coisa errada, até mesmo é legal, porque você trabalha sempre no aspecto legal, prevenção, né? Na prevenção. Então, é legal você ter um conhecimento hoje, o empreendedor, ele corre risco. No caso, ele corre um certo risco. Simplesmente o empreendedor ele não pode abrir um negócio, eu vou abrir pronto. Não, tem que se preocupar com toda a questão burocrática. Né? Faça um curso, estude.
abra seu negócio para ser consolidado, não simplesmente por abrir, né? Então, para tudo isso, foi me levando a estudar direito, as especializações e para levar para dentro da empresa. Tá. E o teu marido também, claro, trabalha na empresa, mas é responsável pelo setor de produção. Sim, ele trabalha com o coração da empresa, que é a fabricação do sorvete. Essa produção, por exemplo, a gente falava aqui no início do programa que quando a temperatura aumenta, o consumo também. Sim. A média de consumo, por exemplo, numa época como agora, Manaus está um sol para cada um, né? Super quente. E esses meses de julho, agosto, setembro é considerado verão. Sim. E imagino sobe a demanda, né? Média de consumo mensal. Nossa, nessa fase agora é de 3 a 5 toneladas de sorvete. 3 a 5 toneladas de sorvete? Alguém está tomando mais do que eu. Ele fica de olho no estoque. Quando o estoque está baixando, ele corre para a produção. Vamos fazer produção, vamos levantar a produção, porque é surpreendente, assim, você que trabalha lá interno, na empresa, você olha e diz, nossa, é mesmo, o consumo é muito grande de sorvete. Né? Na época de chuva ainda chega a ser até 3 toneladas, mas no verão mesmo, é isso aí, é muita produção, porque a demanda é muito grande. Que bom, mas nós vamos chamar para um breve intervalo e já voltamos nesse bate-papo gostoso, gelado, com a Lani Lima. Fica aí. E voltamos no segundo bloco com a participação da jovem empresária Lani Lima, da sorveteria Glacial. Mas, Lani, vocês trabalham com a matéria-prima perecível. Não é fácil. Não. Qual o tempo de validade do sorvete Glacial, que é diferente do gelato? Sim, nós trabalhamos assim, com um tempo de validade de até 3 meses. Dependendo do sabor, né? Aí é menos. No caso, os sabores mais resistentes. Quais são os sabores mais resistentes? Cupuaçu, frutas açaí, mais cítricas. Isso, a manga, no caso. Aí nós temos outros sabores que são mais sensíveis, então a validade é um pouco menor. Quais os sabores mais sensíveis? Tucumã. É mesmo? Tucumã, o araçá. O araçá ele tem um pouquinho mais, mas ele chega a ser de 2 a 3 meses. Quantos sabores hoje vocês trabalham? Nós temos, em média, 40 sabores. 40 sabores fixos? Sempre. Independente. Mas como é que em época de safra? Porque fruta tem safras, né? Isso mesmo, é a questão da época de safra. Tem sabores que não tem o ano inteiro. Então, geralmente, a Glacial, ela tenta fazer com que tenha o ano todo, mas não dá para tem, estocar? Tem como estocar. Mas tem sabores que não dá para estocar, que o sabor é aquela época e pronto. Mas para substituir esses sabores que quando ela sai de safra, aí ele procura lançar sabores diferenciados, como sorvetes importados, que são os gelatos, né? Então acaba, para não ficar sem sabores, assim, sempre tem um lançamento, tem os lançamentos. Mas nós temos clientes que são assíduos, né, de sabores específicos. Também, né? Isso. Então, quando sai de safra, eles ficam perguntando quando começa, quando vai ter a produção. O meu nunca vai ter problema, porque eu gosto de tapioca. Então, é verdade. O maracujá é um dos sabores que também são assim, é o mais vendido. O cupuaçu, a castanha, é um sabor muito bom, mas é um sabor que nós temos uma dificuldade de oferecer eu fico imaginando a preocupação em sempre se adequar ao mercado para manter a competitividade, para atrair novos clientes, enfim, nessa época, inclusive, de geração diet, né, de buscar oferecer. E o que me chamou a atenção numa sorveteria de Roraima, a outra, eu acho que, se não me engano, foi Amapá. Eu fiquei impressionada das combinações que eles faziam de castanha com uma outra fruta e com uma terceira fruta. E sabe que
É bom, Ficava né? uma coisa tão gostosa, perigosa. É muito. Você tem que saber quais são os sabores que estão produzindo. No caso, nem todos os sabores combinam com, né? Agora me Com diz uma aquele. coisa, a demanda, o mercado local atende a demanda de vocês? 3 a Nós 5 mil toneladas mês? É isso. Tem É assim, fornecedor Júnia, suficiente para isso? geralmente nós temos uma dificuldade no fornecimento, porque é difícil você encontrar pessoas que realmente trabalham legais, assim, a questão da manipulação, e no caso no Amazonas, ou especificamente em Manaus, é muito difícil você encontrar uma cooperativa bem legal que te atenda. Consolidada. Isso, que tenha todos aqueles requisitos legais de higiene e tudo. Aí vocês acabam tendo que comprar, então, em outras praças? Comprar em outras praças, ir lá pesquisar, fazer um estudo se é legal comprar naquele local. Aí traz para a empresa, foi construída na empresa uma área só para despolpa da fruta. Fora de Manaus, vocês compram de que outro mercado? Na São Paulo. Vem muita coisa de Belém, São Paulo. aqui tem um mercado Belém muito bom também. de açaí, vocês compram também de lá? Também, Belém, Codajás. Codajás, hoje, ele já... Belém, nós acabamos que é uma segunda opção, né? Quando não temos aqui as frutas, aí nós vamos buscar em Belém. Mas em Codajás, hoje, no caso, eles estão atendendo bem a demanda em relação ao açaí. A logística de Manaus é sempre um fator que é considerado um gargalo para muitos dos empresários. No ramo de vocês também é? Com certeza. É um gargalo e em Manaus a logística é tudo muito difícil, né? Tudo que vem de São Paulo para Manaus é mais caro, é mais difícil, é mais complicado. Você tem que ser ou via aéreo, é tudo mais caro. Então isso acaba encarecendo o produto. Então, assim, muitas pessoas... Hoje uma bola de sorvete da Glacial está o quê? Ela está R$ 6,00. R$6,00, compatível com o mercado. Porque você tem que estudar bem o quanto você vai lançar um produto e comprar o produto de qualidade, né, para a matéria-prima. Que outras dificuldades são encontradas no ramo de vocês? Nós temos muita dificuldade em relação a, assim, Júnia, hoje a empresa ela tem que se sobreviver, ela é um empresário... Hoje ele é um sobrevivente na sociedade. Então, imagino que o custo de impostos, isso é algo que afeta altíssimo, muito, né? É altíssimo, não tem grandes incentivos hoje o empresário, ele não tem grandes incentivos até mesmo porque hoje o empresário no Brasil, especificamente em Manaus, falando assim da gente, emprega muita gente, então é responsável por muitas famílias, né? Você empregar um funcionário, um empregado ali, ter tudo certinho dele, a empresa tem que dar preferência para as responsabilidades de pagamentos de tudo referente. Aí os impostos são caríssimos. Então, às vezes, você acaba tendo necessário entrar em via judicial para brigar contra aquele imposto que nem é devido à sua empresa e tudo mais, aí depois está extinto, depois lá na frente surge um outro imposto com uma outra... É por isso que você disse que tem que trabalhar no preventivo, para evitar problemas. Evitar problemas, porque aí você acaba não tendo muito gasto e muito custo se você trabalhar no preventivo, para não ter uma surpresa lá na frente. Então, hoje em dia as dificuldades são essas, de você contratar funcionários, trabalhar com a matéria-prima, com a logística, com tudo, é muito mais difícil, porque você paga impostos altíssimos e a gente não sente um retorno, né, necessário e igual. É essa grande dificuldade hoje. Acaba sendo bem puxado, né? Puxado. Para quem é de médio porte, imagina para quem é pequeno porte. É verdade. Houve uma época que teve muita paleteria, surgiu paleteria para tudo que é lugar e até com preço meio salgado, a meu ver. Depois desapareceu. Na sua opinião, o que houve? Vocês também fabricam, chegaram a fabricar ou ainda fabricam, né, paletas? Sim, nós ainda fabricamos até hoje, desde o lançamento, né? Então, aconteceu um boom de paleterias em Manaus e nós também começamos a fabricar, como a Glacial ela é uma fábrica de sorvetes, e tem as sorveterias. Então, ela estudou um modo de que
muita gente não podia ir numa paleteria, porque criaram paleterias para vender paletas, que nada mais é do que o picolé com um pedaço de frutas e tudo mais, um picolé recheado. Então, por que não a Glacial fabricar? Vamos lá, vamos fabricar e dar essa oportunidade para aquelas pessoas que não compram, porque no mínimo uma paleta custava R$12, vamos supor 10, 12 reais. Hoje em dia, uma pessoa que não pode comprar vamos falar do prato feito, que chamam para almoçar, era praticamente um valor de um prato feito, um picolé, né? Era um mínimo de R$12 e aí por aí o valor mais alto era o valor recheado, a paleta recheada. Então nós fabricamos e tudo, tivemos um custo, mas aí você acaba agregando um benefício ali para as pessoas. Você vê a importância da solidez. Quem já está no mercado e já vem fazendo um trabalho, do que aquela ondinha que aparece e não demora muito, some. Some. É por isso mesmo, foi o que eu citei atrás, né? Que você precisa antes fazer um estudo e não mesmo se aventurar. Que aí você acaba se aventurando no mercado que não tem experiência, que pode lançar um produto e lançar um preço altíssimo, sendo que a nossa realidade não é essa. Então, hoje a Glacial, ela fabrica para o grupo A, B, C, para todos os clientes. Então, um cliente pode ir lá comprar uma paleta, tomar uma paleta, ou picolé mesmo da fruta, e tem o dinheiro para pagar. Então, eu acho que isso é importante, fazer um estudo e verificar. Como é que você vê o futuro desse segmento que está sempre tendo que se reinventar, renovar, enfim, nos próximos anos com o custo para o empresário? Né? Nossa, é assim, que acaba sendo considerado um vilão e não deixa de ser um empregador, né? Um empregador, então, gerando empregos e também dando suporte a muitas famílias, porque se você emprega uma pessoa, você está pagando o salário, está pagando os benefícios, está sendo amparado com a carteira assinada, né? E aí tem toda uma família que depende daquele empregado. Então, a gente sempre pensa essa questão, como nós falamos eu falei que nós trabalhamos na prevenção, na empresa, prevenindo o futuro, que não aconteça nada. Então, a gente sempre busca uma solução já antecipada. Vamos se adequar a isso, se adequar àquilo, para que no futuro possamos crescer, porque é muito difícil hoje em dia. Hoje nós vivemos numa crise, né? Todos, né? Então, o nosso ramo ele é muito delicado, porque a sorveteria ela é um ponto de lazer, como nós falamos, como foi falado no início, até é um ponto de encontro com os amigos, com a família. Então, é um ponto de lazer da cidade. Então, espero que continue, né? Mas está terminando o nosso tempo e eu quero saber um pouco dessa jovem empresária que, além de empresária, estudiosa, enfim, uma super companheira no trabalho. Sou mãe, né? também. Mãe também, tem uma filhota. Como é que você consegue administrar todo esse tempo? Eu acho, Júnia, que é tudo questão de organização mesmo, foco no que você vai fazer. E eu sempre trabalho nisso, porque tem que dar hoje uma atenção sim para a família, né? Mas se você está trabalhando, estudando, você precisa se organizar e ter um foco. Então, a gente sempre arranja um tempinho sim, porque, como eu disse, não querendo desmerecer os homens, mas eu sempre digo que a mulher sempre dá um jeitinho para tudo. Planejar a guerreira. Mas, Lane, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, na Glacial. Fiquei muito feliz. Que muitos sorvetes sejam feitos, vendidos e que a empresa continue sólida. Com certeza. Enfim, siga muitos anos muito mais. Obrigada. Um grande abraço para o seu esposo e obrigada por estar aqui. Obrigada. Tá bom? E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua participação. Estaremos de volta no próximo sábado, com certeza, e eu te aguardo, hein? Até lá.